Imagina acordar todo dia sentindo que tá vivendo no piloto automático. Você faz tudo certo, trabalha, estuda, conquista coisas, mas ainda assim tem aquela sensação persistente de que tem alguma coisa faltando. A verdade é que você está procurando a solução para esse vazio nos lugares errados. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nem questionar isso. Repetem os mesmos comportamentos, cometem os mesmos erros, sentem as mesmas dores. Tudo em um ciclo interminável e impossível de escapar. Mas e se eu te disser que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece com você, mas em controlar como você responde a isso? Porque pensa comigo, quantas vezes você já culpou o mundo inteiro pelos seus problemas? É o capitalismo, a sociedade, o presidente, os Estados Unidos, a Rússia, mas raramente olha pra dentro de si. Muitas pessoas ficam batalhando com a realidade. Elas querem que tudo seja magicamente diferente, que as coisas aconteçam como elas esperam e na hora que elas querem. E aí, quando isso não acontece, elas ficam bravas, sofrem, se frustram. Gente, a realidade não se importa com o que a gente quer. Ela é neutra, não é boa nem ruim, carinhosa nem bruta, ela simplesmente é. A única coisa que a torna positiva ou negativa é o filtro através do qual você a enxerga. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, uma demissão, um término de relacionamento, um diagnóstico de câncer. Uma fica destruída, enquanto a outra permanece tranquila. Por quê? Porque o que mais importa não é o que aconteceu, mas como você interpreta. Sua mente é um filtro moldado por anos de crenças, feridas e padrões inconscientes. É como dizia Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele vai direcionar a sua vida e você o chamará de destino. E sabe qual é a pior parte? Você foi convencido de que isso é normal, que se deixar levar pelo sentimento sem pensar é normal, que ter uma vida plena, paz interior e autoestima é um luxo para poucos iluminados, enquanto você está condenado a uma guerra interna sem fim. Mas calma, você sabe muito bem que eu não sou do time que trata desenvolvimento pessoal como algo sexy, mágico. Encare sua sombra, reconecte-se com a sua criança interior, encontre seu poder obscuro perdido e a sua vida vai mudar. Como se todos os problemas da sua vida pudessem ser resolvidos apenas por coisas que você faz. Calma, o meu objetivo aqui é trazer uma visão realista para vocês. Se você sente que tem algo faltando, você tem um vazio dentro de você, ou que você está desmotivado ou um pouco perdido na vida, talvez olhar para sua sombra seja o que você precisa fazer agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato é essa sombra que tanto falam por aí, como encontrá-la, qual é a ciência por trás disso e o mais importante, como usar isso para melhorar a sua vida. E o primeiro passo é a gente entender a nossa psique. Você já parou para pensar como a sua mente funciona? Como é possível que você tenha pensamentos que nem sabia que existiam? Isso foi algo que moveu os estudos do psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung, que junto com Freud e Alfred Adler, formou o trio dos psicólogos mais influentes do início do século XX. Dentre as inúmeras colaborações que Jung trouxe para a psicologia, como arquétipo, sombra e individuação, a gente precisa começar pela divisão que ele fez da psique humana. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essas divisões da psique do Jung não são divisões físicas, anatômicas, fisiológicas do cérebro humano. São mais abstrações, para nos ajudar a entender como funciona a nossa cabeça. Jung, então, dividiu a psique em 3 partes. Primeiro, o ego, que é basicamente o você que você conhece. É a parte consciente da nossa psique. É aquela vozinha que narra sua vida e toma decisões. Nossa, preciso comprar pão hoje. Será que vai chover no fim de semana? Ele contém toda a nossa consciência da existência, nosso senso de identidade pessoal e organiza nossos pensamentos, sentimentos e sensações com o mundo. Depois, nós temos o inconsciente pessoal, que é onde estão guardadas todas as memórias que você esqueceu ou apagou para se proteger, experiências que reprimiu, percepções que teve, mas não registrou conscientemente. E por último, a parte mais louca de todas. O inconsciente coletivo é algo muito mais antigo, compartilhado com toda a humanidade. É por isso que crianças de culturas completamente diferentes têm histórias parecidas. O herói que enfrenta um monstro. É nesse inconsciente coletivo que moram os arquétipos, padrões universais que aparecem nos contos de fadas, mitos e religiões de todo o mundo. Pô, maravilha! Mas tudo isso que a gente falou até agora tá acontecendo dentro da sua cabeça. Mas se eu te perguntar quem é você, você provavelmente vai me responder uma lista de características. Eu sou o Lucas, tenho 27 anos, designer, gosto de reality de cozinha e sou muito extrovertido. Esse é o seu ego falando. A sua concepção consciente de quem você é. Mas entre esse você interno e o mundo externo, existe um filtro, a persona. A palavra persona vem do latim e significa literalmente máscara. Eram aquelas que os atores usavam no teatro antigamente. Para Jung, é a face que você mostra ao mundo, o papel social que você desempenha. Você age de um jeito no trabalho, de outro com os amigos, de outro com a família. Eu não tô falando que você é falso, é que você adapta aspectos de si mesmo para cada contexto. Por isso, o nosso senso de identidade tem 2 versões: a pessoa que você é internamente e a pessoa que você mostra para o mundo externo. O problema
é que nesse processo a gente acaba escondendo coisas não só dos outros, mas de nós mesmos. E lá, escondida nas profundezas do seu inconsciente, entre memórias reprimidas e desejos negados, está a sua sombra. Sabe aquele momento que na sua cabeça você tá: eu vou mandar esse vagabundo enfiar esse relatório no... Claro, te entrego até o final do dia. Quem nunca, né? Às vezes, você não quer dividir sua batata frita. Às vezes, você fica puto no trânsito. Às vezes, você não quer fazer a porcaria do relatório do trabalho. Todos nós temos impulsos. Alguns são aceitos pela sociedade, outros não. Quando você era criança e não queria dividir seu Homem-Aranha com o Pedro porque ele era um psicopata e ia quebrar a porcaria do seu brinquedo, aí vinha a professora, o seu pai ou algum responsável adulto falando: você tem que dividir, isso é errado, você não pode ser egoísta. Com isso, você foi aprendendo aos poucos a suprimir certos impulsos. Dividir quando não queria, sorrir mesmo arrasado, ser bonzinho mesmo quando te maltratavam. Isso é normal e até é necessário em alguns momentos, principalmente para não perder seu emprego. Mas para onde vão todas essas partes de você que foram reprimidas? Todos esses desejos e sentimentos que você aprendeu a esconder? Eles não somem. Eles formam o que Jung chamou de sombra. A sombra é a parte da sua personalidade que você não aceita ou não reconhece. É o seu lado ruim, aquele que contém tudo que você aprendeu a esconder dos outros e, eventualmente, de si mesmo. Isso me lembra de uma coisa que a minha primeira psicóloga me falou, quando eu tinha uns 18 anos de idade. É como se você tivesse uma gaveta dentro de você, em que você coloca tudo que você não quer ver mais ou mostrar para os outros. Características em você que você acha ruim, coisas que você sente vergonha, traumas, medos, inseguranças. E esse processo de reprimir partes de nós mesmos pode seguir dois caminhos. Em alguns casos, como todos nós passamos na vida, a gente realmente poda certas conexões neuronais. Por exemplo, quando uma pessoa faz terapia para controlar a raiva, ela literalmente reconfigura seu cérebro para responder de forma diferente aos gatilhos. Ou quando a gente aprende a usar o banheiro. No início, tem que ter fralda, aprende o piniquinho e tal, e aos poucos você desenvolve o controle do seu intestino. Uma mudança permanente, salvo quando você exagera um pouquinho no churrasco e na pimenta, né? Mas em outros casos, nós apenas isolamos essas partes sem realmente transformá-las. Você pega toda a bagunça e você não quer mais ver aquilo lá e você joga na gaveta e fecha. Mas a bagunça continua lá, você só não tá vendo. Mas essa é uma reação totalmente natural. Todos nós temos um lado ruim, que pode ser agressivo, egoísta ou até cruel. Somos capazes de machucar, mentir, trair. Afinal, somos todos humanos. E geralmente, optamos pelo caminho mais fácil, negar nossas fraquezas e falhas. Mas isso gera alguns problemas. O primeiro grande problema é que não jogamos para a sombra apenas as coisas ruins. Muitas vezes, partes extraordinárias e únicas da nossa personalidade também são reprimidas, simplesmente porque não se encaixam no que os outros consideram apropriado. Talvez você tenha uma musicalidade incrível, mas cresceu ouvindo que música não dá dinheiro. Ou talvez tenha um talento pro basquete, mas aprendeu que isso não dá futuro. O segundo problema é que quando isolamos uma parte de nós mesmos, ela não fica quietinha e tranquilinha no canto dela. É como aquela gaveta entulhada que você continua empurrando mais e mais coisas pra dentro. Uma hora, ela simplesmente explode. E é por isso que às vezes a gente tem reações totalmente desproporcionais a pequenos probleminhas cotidianos, sem nem saber o porquê a gente tá tão abalado. Essa dualidade, luz e sombra, faz parte da natureza humana. E muitas vezes, para encontrar a nossa própria luz, a gente tem que caminhar na escuridão. Não é tornando-se luz que nos tornamos iluminados, é tornando a escuridão consciente. Vamos ser sinceros aqui. A maioria de nós tem um medo gigantesco de ser quem realmente é. Temos pavor de sermos julgados, rejeitados ou considerados estranhos. E para fugir desse desconforto, a gente pega o caminho mais fácil, nos dividir em dois. De um lado, criamos uma versão polida, aceitável de nós mesmos. Do outro, escondemos tudo que não se encaixa nessa imagem perfeita. Mas isso tem um preço. Talvez, quando você estava crescendo, você ouviu que não podia perder tempo com besteira, ficar jogando videogame. O importante era estudar, passar no vestibular para ser alguém na vida. E você fez exatamente isso. Passou numa faculdade super concorrida e todo mundo bateu palma. Nossa, você vai virar médica, seus pais devem estar muito orgulhosos. Engenharia no ITA? Você deve ser um gênio. E quanto mais você conquista, mais reforço positivo vem. Mais pessoas te dizem como você é especial, bem-sucedido, como você tem sorte de ter a sua vida. O problema é que você precisa dessa validação externa, porque lá no fundo você se sente incompleto, porque talvez você quisesse ter jogado Magic no intervalo da escola, ter sujado os dedos de tinta pintando um quadro bobo. Talvez você só quisesse jogar videogame com seus amigos em vez de estudar pra prova no sábado à noite. Mas quem se importa com tudo isso? Você tá fazendo medicina na USP. Você sabe a verdade, e eu sei que dói admitir, mas você se importa e você se agarra nas aprovações externas para preencher esse vazio. Cada vez você precisa conquistar algo maior, não só para se sentir bem consigo mesmo, mas para você sentir que é suficiente, que você tá no caminho certo. E assim, dessa dissonância, nasce a síndrome do impostor. Para os outros, sua vida é perfeita, mas você sabe que
porque ela é incompleta. É aí que muita gente entra nessa corrida maluca que a gente vê nas redes sociais. Precisa de mais dinheiro, mais fama, mais prestígio, mais like, mais seguidor. Não importa se você tem bilhões na sua conta, você precisa fazer a propaganda da porra do tigrinho. Nunca é o suficiente. Pra isso, gente, só existe um antídoto: curar o seu interior. Genial, hein? Agora, fácil falar, difícil é fazer. Sim, eu sei que é difícil, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra tentar explicar como fazer isso. A verdade é que nada externo vai resolver esse problema. O vazio que você sente só pode ser preenchido de dentro para fora. E para isso, você vai precisar encarar a sua sombra. Você precisa integrar ao seu eu consciente todas aquelas partes que foram reprimidas, negadas, escondidas. Isso faz parte do que Jung chamou de individuação, um processo de desenvolvimento pessoal que visa atingir seu potencial máximo como ser humano. Não é sobre virar alguém novo e mudar completamente, é sobre finalmente aceitar quem você é de verdade, porque não existe ser humano completo sem imperfeições. Não há luz sem sombra, música sem silêncio, Claudinho sem bochecha, Romeu sem Julieta. A totalidade precisa das coisas boas e ruins. Agora, para essa regra existe uma exceção: as tech t-shirts da Insider, que são simplesmente perfeitas. Ela não é uma camiseta comum, é uma camiseta 6 em 1. Primeiro, você não precisa passar, desamassa no corpo. Total conforto térmico. Tá sempre fresquinha e maravilhosa pra você usar. Tem garantia de que não desbota. Essa camisa aqui tem 2 anos e ela tá preta igualzinha quando eu comprei ela. Como você pode perceber, ultra durável. Não só mantém a cor por anos, mas mantém todo o conforto e caimento. Parece que acabou de chegar novinho em casa. E além disso, é anti-odor e ultra macia. É um conforto que você nunca sentiu em nenhuma outra camiseta que você já usou. A camiseta da Insider é a camiseta que eu escolho para qualquer ocasião. Ela combina com tudo. E agora, com o outono chegando, com aquele friozinho começando a aparecer, a tech t-shirt long sleeve, perfeita para a situação em que tá friozinho, mas não o suficiente para você colocar uma blusa. É só na Insider que você vai encontrar roupas tecnológicas que compreendem todas essas qualidades em uma peça só. Então, entra no site da Insider, no primeiro link da descrição, e usa o cupom Léo Xavier para ter mais 15% de desconto nas suas compras. Eu recomendo demais porque são camisetas que me acompanham por muitos anos. Obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Maravilha, tudo muito bonito, mas se a sombra está no nosso inconsciente, como nós vamos encontrá-la? Tudo que foi reprimido não desaparece magicamente ou fica adormecido no seu inconsciente para sempre. Essas coisas operam nos bastidores, afetam nosso humor, nossos comportamentos e criam uma tensão constante entre quem achamos que somos e o nosso lado mais obscuro que tentamos esconder. Para encontrar sua sombra, você precisa ficar atento aos momentos em que ela se manifesta. E a principal forma dela aparecer é através da projeção. Projeção é quando você pega algo que não aceita em si mesmo e joga para outra pessoa. É como se seu cérebro dissesse: essa coisa ruim não pode ser minha, deve ser do fulano ali, ó. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E existem inúmeros exemplos de projeção que acontecem todo o tempo ao nosso redor. Um dos mais clássicos são os homofóbicos, que na verdade são homossexuais reprimidos. Eu não estou dizendo que todo homofóbico é gay, mas é uma coisa que acontece bastante. Essas pessoas têm pensamentos, sentimentos, desejos homossexuais, mas foram condicionadas a ver a homossexualidade como algo terrível, pecaminoso, inaceitável. Elas foram ensinadas a odiar uma parte de si mesmas. Essa pessoa está anulando a possibilidade de verdadeiramente amar, de ser plenamente feliz, porque ela foi convencida de que era errado. E qual é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa assim? Ver um gay vivendo livre e feliz com a sua vida. Pera aí, eu tive que me sacrificar, decepar uma parte de mim, e aí vem você, todo bonitão, feliz com marido, filho, pet. Esses pensamentos nem sempre são conscientes, mas eles são muito dolorosos. O resultado é o que a gente vê. Essa pessoa pega o ódio que ela sente de si mesma por ser gay e projeta na outra. Fulano tá errado, é um degenerado, pecador. É muito mais fácil odiar alguém lá fora do que lidar com esse conflito interno. Um outro exemplo clássico que a gente vê por aí é dos abusadores. Aí pode ser qualquer tipo de abuso, físico, mental, homem, mulher, infelizmente, às vezes até crianças. Nessa situação, a pessoa não consegue aceitar a culpa pelos atos terríveis que cometeu, porque isso não combina com a imagem que ela tem de si mesma. Afinal, ele se vê como um cara decente, um pai de família ou uma tia legal. Então, ao invés de lidar com a culpa dos seus atos, ele toma o caminho mais fácil, joga a culpa na vítima. Por que você me obrigou a fazer isso? Olha o que você me fez fazer. Se você não tivesse me provocado, esses 2 exemplos, bullying, traição no casamento, são manifestações do seu lado obscuro. Se você quer descobrir onde está a sua sombra, presta atenção nas coisas que te irritam muito nos outros. Aqueles momentos que causam reações exageradas em você de nojo, raiva, desconforto. Quando isso ocorrer, pergunta a si mesmo: por que isso me incomoda tanto? De onde vem esse julgamento todo? Como eu posso ser assim também? Quanto mais forte for sua resposta emocional a algo, maior a chance de estar diante de uma projeção da sua sombra. E agora que você a encontrou, tá na hora de enfrentá-la. Integrar a sua sombra parece algo negativo, até meio assustador, né? Mas lembra,
Por trás de cada comportamento negativo, há uma intenção positiva. O objetivo da integração não é se tornar uma pessoa ruim ou pior, é buscar a intenção positiva por trás daquilo que você reprimiu e transformar em algo que agregue a sua vida de uma forma mais saudável. E para isso, o primeiro passo é a escolha. A primeira coisa a se fazer é escolher no que você quer trabalhar. Nem eu, nem ninguém pode definir isso pra você. Talvez você já tenha até bem claro na sua cabeça o que mais te incomoda. Se você estiver meio perdido, pense em alguma coisa que, se não tivesse na sua vida, faria você se sentir muito mais leve, mais livre. Se pergunta, o que você tá evitando? O que tá escondendo dentro da sua gaveta? Pode ser a dor de ser traído. Talvez você sinta que não merece ser feliz. Ou você se arrepende de algo que fez ou disse. E gente, por favor, não entre nessa Olimpíada do trauma. Tipo assim, o meu é ruim, mas o do fulaninho é 10 vezes pior. Só que numa competição, ver quem sofreu mais vai ganhar uma medalhinha e um adesivo do Roberto Carlos. São tantas já vividas. A pior coisa pela qual você passou é a sua pior coisa. E se você não fizer nada pra resolver isso, ninguém vai vir resolver pra você. Agora, como você sabe que o que você escolheu realmente faz parte da sua sombra? É simples. Você usa a sua bússola. Que bússola é essa? É você sentir uma coisa. Humilhação. Você vai sentir vergonha do que escolheu. Vai se sentir exposto, vulnerável. O homofóbico que reprimiu sua homossexualidade sente muita culpa e humilhação por tudo que fez quando descobre sua verdadeira sexualidade. Os bullies é a mesma coisa. Sentem tristeza e vergonha quando percebem todo o mal e trauma que causaram a pessoas inocentes. Então, se o que você escolheu trabalhar te faz sentir patético, ridículo, culpado, humilhado, você está no caminho certo. Esse desconforto é o sinal de que você encontrou algo realmente importante. Aqui, você pode ir com uma vibe mais metafísica, imaginar sua sombra, você está conversando com ela frente a frente, ou que você está falando com uma versão sua criança, como você achar melhor, tá? Eu sou mais comedido, eu faço tudo internamente, um caderninho e caneta. Basicamente, eu me faço perguntas e escrevo as respostas, como se as palavras fossem a primeira manifestação no mundo da minha sombra. E gente, isso aqui não é só passar o tempo, ficar perguntando coisinha e escrevendo no caderninho, não. É pra você mergulhar fundo, fazer perguntas realmente difíceis pra sua sombra. Por que você existe? Do que você está tentando me proteger? O que você quer me ensinar? Esse não é o espaço para você julgar seu eu do passado, pensar como você era fraco, bobo ou ingênuo. Esse é o espaço para você, pela primeira vez na vida, se ouvir, encontrar a verdadeira intenção positiva por trás da sua sombra e, finalmente, ter a rara oportunidade de se abraçar. Ao chegar nesse passo, você já compreendeu pelo menos parte da sua sombra. Entender é metade do caminho. Agora, você sabe no que precisa trabalhar. Então faz um exercício. Imagina você voltando àquele momento em que essa parte da sua sombra nasceu. Pode ser quando você era criança, adolescente ou semana passada. Oferece pro seu eu do passado que ele precisava e não teve. Um abraço, uma palavra de conforto ou só alguém para dizer: ei, eu sei que foi difícil, sei que doeu, mas tá tudo bem. Olha só. Tô aqui agora. A gente sobreviveu. Você é muito mais forte do que você imagina. É assim que você começa a aceitar que esse pedaço sombrio faz parte da sua história e que tá tudo bem. Todo mundo tem partes que aprendeu a odiar, a esconder do mundo. Seja ser gay, ser preguiçoso, inseguro, sentir raiva no trânsito. Quando você para de lutar contra elas e começa a aceitá-las, tudo muda. E isso não é só um papinho metafísico, não. Quando encontramos aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos, isso desencadeia respostas emocionais muito intensas. Tanto essa carga emocional quanto a projeção que a gente falou anteriormente estão ligadas à atividade do sistema límbico, especialmente de regiões como a amígdala e o hipocampo. Quando você faz esse processo de integração, você está aumentando a ativação do seu córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro associada a processos cognitivos, como autorreflexão, regulação emocional e reinterpretação das experiências emocionais. O que as pesquisas mostram é que quando você faz a integração ou qualquer estratégia de regulação emocional, como tem diversas na psicologia mais moderna, mindfulness, ACT, questionamento socrático, basicamente, quando você traz consciência para coisas inconscientes e emocionalmente carregadas, como a sua sombra, você está ativando seu córtex pré-frontal. Essa ativação exerce um controle regulatório sobre o sistema límbico, diminuindo a atividade da amígdala e do hipocampo. Ou seja, quando você racionaliza sobre as suas emoções, sobre seus traumas, sobre suas experiências passadas, você diminui o quanto aquilo te machuca. Você consegue ver tudo com mais clareza, entender que aquilo lá faz parte de quem você é. De repente, você começa a se sentir mais leve e mais motivado. Você começa a sentir mais. Não só mais felicidade, mas mais raiva quando é hora de sentir raiva. Mais tristeza quando é hora de chorar. Mais alegria quando é hora de comemorar. É exatamente como no Divertidamente. A Riley só começa a se sentir bem de verdade quando aceita que a tristeza faz parte dela também. E essa é a grande beleza da vida. Não é viver sem dor ou sem encarar sua sombra. É viver por completo, abraçando tudo o que você é. E eu sei que é difícil pra caramba. Porque muitas vezes é muito mais cômodo a gente ver no poderia. Eu poderia ser incrível se eu quisesse. Viver no potencial, na fantasia, é muito bom. É bem mais fácil do que encarar a realidade, onde somos julgados, medidos e comparados. Mas o caminho
do verdadeiro desenvolvimento pessoal começa com a autoaceitação. Porque muito mais importante do que tentar ser perfeito, como todo mundo fica fazendo nas redes sociais, é se ver por completo. Quando você integra sua sombra, você não só conhece suas verdadeiras virtudes, mas também suas fraquezas e inseguranças. É nesse momento que você realmente começa a preencher aquele vazio que você sente. De repente, vem a paz. De repente, o que as pessoas falam não te afeta tanto. Nada vai milagrosamente te salvar. Nem coach, nem guru, nem livro, curso ou vídeo no YouTube. A verdadeira questão não é se você pode alcançar a paz e voltar a se sentir completo. Você pode. A questão é se você está disposto a caminhar na escuridão, a encarar seus demônios para reencontrar sua própria luz. Porque no fim, quando você abraça sua sombra, a vida deixa de ser uma série de eventos no piloto automático e se transforma em algo que você vive totalmente presente. Então, como eu costumo falar, a escolha é e sempre foi sua. Vai continuar empurrando partes de você para dentro daquela gaveta ou vai finalmente abri-la e se aceitar por completo?